Quando eu iniciei a minha faculdade em pedagogia, eu tive a minha primeira disciplina, que era História da Educação. E uma das tarefas que a professora havia dado era fazer um resgate do primeiro ano. E naquele dia, eu me deparei com uma informação que eu não tinha. Eu não lembrava do meu primeiro ano, né? E não lembrava nada que me remetesse ali àquela minha primeira infância. E a minha professora, então, sugeriu que eu conversasse com a minha mãe, né? Para eu trazer esse resgate, que ela pudesse me trazer algumas lembranças. E eu realmente não tinha lembranças ali do primeiro ano em si. E a minha professora era uma psicóloga, né? Então ela questionou assim: olha, tu questiona novamente a tua mãe e pergunta se tu vivenciou algum trauma nessa época, se aconteceu algo que possa ter roubado aí as tuas memórias, né? E, enfim, conversei com a minha mãe trouxe fotos e várias passagens ali daquele meu primeiro ano e realmente eu não lembrava nada. E o tempo passou, eu concluí a minha graduação e quando eu iniciei o meu pós em psicopedagogia, o meu primeiro caso na psicopedagogia foi um caso de abuso sexual. E quando eu me deparei com aquilo, né, ao longo desses 4 anos da minha primeira graduação, eu tive algumas lembranças que não eram muito claras para mim, eram alguns flashes de memória. E quando eu iniciei a minha graduação em psicopedagogia e me deparei com esse primeiro caso, isso remexeu muito comigo, porque começou a vir memórias e situações que eu não lembrava antes, né? Então, quando eu me deparei com aquela garotinha, aquela menina, ela era eu, né? A minha professora tinha uma frase que era bem engraçada, mas que hoje faz todo sentido para mim. Ela sempre dizia assim, ó: o paciente de vocês vai apresentar vocês para vocês mesmos. Né? E na época era muito estranho, porque realmente não tinha o entendimento do que essa frase carregava. Mas, de fato, aquela menina, ela era como um espelho para mim. Né? E quando eu me deparei com aquele caso, ela era exatamente eu, com a mesma idade, o mesmo perfil, né? Magricelinha, com os cabelos bem grandão, com os mesmos sintomas, né? Ela foi encaminhada à psicopedagogia porque ela não reconhecia as letras do alfabeto. Essa era a nossa única diferença, porque, segundo a minha mãe, eu entrei alfabetizada na escola, porque eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, e ela me ensinou, né? Mas aquela menina, ela tinha todos os outros traços, assim, ela tinha dores psicossomáticas, dor de cabeça, dor embaixo do ventre, fazia xixi na cama já até grande, né? Ela já estava na época que eu atendi ela com 6 anos. Então, ela tinha várias situações que me remetiam àquela menininha que eu era. E aquilo começou a me incomodar, no sentido de me desorganizar. E eu comecei a entender que algumas coisas tinham acontecido comigo. E aí teve um certo dia que veio toda essa memória muito clara, né? E a minha professora um dia chegou e questionou: Tanise, eu sei que tu sabe, essa menina já te sinalizou, ela claramente desenhou através das técnicas projetivas que a gente fazia, e eu sei que tu sabe, só que tu não fechou o pré-diagnóstico dela, né, a hipótese diagnóstica dela. E aquilo ali, eu precisava dar jeito, né? E aí eu questionei a minha professora o seguinte, eu disse: prof, quantos casos? Eram 30 alunas, cada aluna tinha 3 casos, né? E esse era um caso extra, então eram 91 casos ao todo. E eu questionei ela na época, perguntando: quantos são abuso sexual? E ela disse: só esse. E eu falei: olha, eu não tô dando conta, porque isso aconteceu comigo na minha infância e eu não tô sabendo lidar com isso. E eu lembro que ela disse: não, então a partir de hoje, se tu quiser, eu assumo e termino esse caso pra ti. Mas quando ela me trouxe que dos 91 casos era o único caso que tinha caído de bandeja pra mim, né, eu digo: não, tem algum mistério aqui, né? Então eu disse: olha, se a senhora me ajudar, eu vou dar conta e vou ficar com essa menina até o fim.